Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba, capital do Paraná. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os mecanismos de higiene brônquica. E mais no fim, ali no último slide, a gente vai abordar uma questão que vai ser para o entendimento para você que é paciente, da importância de manter o uso do broncodilatador conforme a prescrição do seu médico, tá? Isso é bem importante. Então vamos lá. A produção e limpeza das secreções ela é realizada de modo sistemático. Então, quando a pessoa não tem uma doença pulmonar, a produção e a limpeza da via aérea é algo constante e algo bem dinâmico, né? A gente acaba não deixando secreção dentro do nosso pulmão. Porém, quando a gente tem uma doença pulmonar, isso não funciona bem assim, né? Você é paciente ou trabalha com doença pulmonar obstrutiva crônica ou outras doenças e sabe muito bem qual que é a realidade. Em condições normais, né, tem uma facilidade na higiene brônquica, né? Que essa facilidade ela depende de cílios, respiração regular, somatório dessas duas questões e vai culminar em um reflexo de tosse. A respiração e os cílios, uma respiração boa, regular, e os cílios, elas provocam o carreamento das secreções. Bom, a gente falando em um paciente que ele passa pela vida dele com sucessivos episódios de inflamação na via aérea, em algumas regiões da via aérea ele passa a perder os cílios que ele tem na via aérea. Isso é um dos motivos que dificulta a, a higiene brônquica, né? Então, se você tem essa movimentação de cílios limitada, a higiene brônquica não acontece de uma forma eficiente, né? Outro detalhe também que, falando no paciente com DPOC, né, uma das causas da redução do movimento dos cílios é o próprio cigarro. As substâncias do cigarro tendem a diminuir essa movimentação de cílios. Por isso, quando o paciente ele para de fumar, ele começa com a tosse. Daí ele fala, pô, mas antes, quando eu estava fumando, eu estava melhor. Quando eu fumava, não tossia. Não é que ele estava melhor, mas é que os cílios da via aérea dele não se movimentavam, né? No paciente com DPOC e demais doenças, a gente tem uma diferença nas características. Essa primeira diferença é em relação à quantidade de muco. Tá? Então, quem tem uma doença pulmonar tem uma produção maior de muco. Tem essa questão que eu falei para vocês há pouco, da movimentação dos cílios e da quantidade de cílios. Então, essa quantidade de muco é pela própria característica da doença e por algumas alterações da fisiologia, como, por exemplo, essas que eu falei para vocês. A interação das técnicas com a fisiologia nos permite a melhor técnica, escolher a melhor técnica para a higiene brônquica. Por isso que eu acho assim, estou fazendo fisioterapia, mas estou fazendo fisioterapia lá com um profissional generalista. É importante você ser submetido a um tratamento de fisioterapia respiratória. Porém, quando é realizado com um profissional generalista, vai trazer benefícios? Vai. Mas isso pode ser limitado, claro, pode dependendo de quem é o profissional, né? Pode ser limitado no aspecto da interação da técnica com o entendimento da fisiologia do paciente, tá? Então, assim, recursos como Pilates, vários outros recursos aí que a fisioterapia tem, são extremamente benéficos para qualquer paciente. Porém, a gente, para promover algumas questões como a higiene brônquica, a gente tem que adentrar um pouquinho mais ali nos aspectos da fisiologia pulmonar. Né? Então, não existe problema nenhum de um profissional generalista atender um paciente com doença pulmonar. Mas é importante esse conhecimento.
E para isso, né, tá o canal no YouTube, que eu tento passar um pouco desse conhecimento, dessa informação, para facilitar a vida não só do paciente, mas também dos colegas de profissão. Nesse aspecto aqui, assim, não é simplesmente vamos sair comprando shaker para todo mundo, né? Então você tem que ter alguns entendimentos aí. Ah, e a base da terapia respiratória para esse entendimento é algo chamado ponto de igual pressão. Muitos aspectos desse vídeo eu não vou conseguir explicar hoje, porque são questões complexas, tá? Mas esse vídeo é um vídeo introdutório para dar um geral aqui. A gente já tem vídeos meus aí que eu falo sobre higiene bronca. Esse é um deles, vou produzir vários outros. Vou produzir vários outros sobre o Power Brief no ciclismo. A proposta aqui é não deixar de dar atenção para todo mundo, cada um dentro do seu conhecimento. É claro que nesse vídeo aqui um ciclista não vai clicar nele, né? É porque não é muito do interesse. Mas esse ponto de igual pressão aí é a base da terapia respiratória e um entendimento dele faz com que a gente tenha uma maior qualidade na aplicação do tratamento de fisioterapia respiratória para esse paciente. Ponto de igual pressão é um ponto onde a pressão intraluminal é igual à pressão extraluminal, pressão dentro da via aérea e a pressão fora da via aérea. Quando a pressão da via aérea é maior, ela dificulta o fluxo de ar. Se a pressão externa é maior, a gente tem menos fluxo de ar. Quanto menor o fluxo de ar, mais difícil é o reflexo de tosse. Aqui você encontra a explicação do porquê eu sou contrário à técnica de tapotagem, por exemplo. A técnica de tapotagem não promove essa alteração de pressão em relação à parte externa da via aérea contra a parte interna. Se a tapotagem ela não promove isso, então a gente não tem um reflexo de tosse eficiente. A base da terapia respiratória é o fluxo de ar. Isso é análogo eu falar que a base da terapia respiratória é o ponto de igual pressão. Porque a gente, de certa forma, manipulando o ponto de igual pressão, a gente consegue favorecer ou não o fluxo de ar. E isso é uma das explicações também do porquê você, paciente, não pode ficar sem tomar o broncodilatador, né? Então, tem muita gente, sim, começou a se sentir bem, para de usar o broncodilatador, tá? O broncodilatador, ele favorece isso, tá? E manter essas alterações aí para chegar nesse tal ponto de igual pressão aí, tá certo? Então, esse é só o primeiro de muitos vídeos que eu vou produzir para vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês, na vida de vocês, seja você profissional, seja você paciente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.